glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar agradecendo ao Senhor por estar aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. O Senhor nos permite, nos dá essa oportunidade e nós louvamos a Deus, né? Porque a bondade dele nos permite estar aqui nessa noite para adorar e engrandecer o seu nome. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, Senhor, por estar aqui na tua casa, ó Deus, te louvando, te exaltando. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nesta noite, passeia entre nós. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Obrigado por cada irmão que aqui já chegou. Ó Deus, que tudo que for feito aqui seja para engrandecer o teu nome, Senhor. Nos usa, nos capacita, nos dá sabedoria, discernimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, Senhor, para que possamos aprender mais de ti, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra aqui ministrada, ela possa, ó Deus, ficar guardada em nossa mente, em nosso coração, e que venhamos colocar em prática, Senhor. Ó Deus, para que possamos a cada dia ser servos fiéis e obedientes à tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá em Salmos, apenas um versículo. Salmos 66. Aliás, um versículo não, do 16 ao 20. Salmo 66, do 16 ao 20. Amém? Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por mim. E a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não nos rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. E aqui esse Salmo 66, né? Eu estava meditando nele e refletindo sobre as inúmeras bênçãos que o Senhor, ele tem derramado, ele tem respondido às nossas orações. Né? O quanto ele tem respondido às nossas orações, fortalecendo a nossa fé, né, e nos inspirando a perseverar cada vez mais. Nos inspirando a perseverar cada vez mais, e dando cada vez mais testemunho da nossa vida, né? Como prova, dando testemunho de prova, o quanto ele tem feito nas nossas vidas, né? O quanto ele tem sido fiel. Né? Enquanto a fidelidade dele tem sido grande nas nossas vidas, né? Então, hoje nós estamos aqui. Nos alegramos por estar aqui na casa do Senhor. Nos alegramos porque o Senhor um dia nos resgatou para que estivéssemos aqui hoje. E isso é motivo de alegria, de poder contar as bênçãos, as inúmeras bênçãos que ele tem derramado. Né? Hoje nós vivemos das bênçãos que um dia nós oramos. Né? E vamos viver ainda as bênçãos que ele tem preparado para nós, através das nossas orações aqui nesse lugar. Então, vamos nos alegrar por estar aqui na casa do Senhor, né? Porque ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Né? Então, nós louvamos a Deus por essa palavra. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez o teu nome, Senhor.
Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações, que nos alegra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não olha, Senhor, para as nossas iniquidades, como a tua palavra diz, mas a tua misericórdia que faz, Senhor, com que recebemos essas bênçãos, essas inúmeras bênçãos, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade é grande. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel na nossa vida. Ó Pai querido, e nessa noite nós estamos aqui nesse culto de doutrina, ó Pai, para aprender a tua palavra, mas também para orar, ó Deus, clamar o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, porque precisamos de Ti, necessitamos da Tua presença todos os dias, necessitamos, ó Pai, de estarmos aos Teus pés, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, firma os nossos passos, ó Pai, que a cada dia possamos, Senhor, ser bênção em Tuas mãos, Senhor, que possamos ser vasos preciosos em Tuas mãos, usados por Ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. E eu convido o Levi, ele vai estar adorando ao Senhor nesta noite. E enquanto ele adora, eu convido o diácono Carlos Leite para tirar os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estarei cantando o hino da harpa, número 1, Chuvas de Graça. Com certeza, chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas Consolador, que nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos vestido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, chuvas constantes, chuvas do Consolador, dá-nos, Senhor, amplamente, teu grande vigor e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser, faz chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, faz os teus servos piedosos dar-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Agradeço pela oportunidade. Aleluia. Amém. Louvado seja o teu nome. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento, né, e consagrar os nossos dízimos e ofertas a Ele. Amém.
Santo e eterno Deus, aqui na tua presença nos colocamos, Senhor. Te damos graças, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Deus, por este momento, Deus, especial do culto, Deus, onde podemos vir ao teu altar, Deus, depositar nossas ofertas e dízimos para a manutenção da tua casa, Pai. Deus, nós assim o fazemos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí como foi cantado aqui, chuvas de graça, chuvas de bênçãos. E nessa noite eu quero deixar a oportunidade com os irmãos, se tiver alguma bênção para contar, algum pedido de oração para fazer, faça, porque esse é o momento onde a igreja está toda reunida, com um só propósito, orando, intercedendo e orando pelo seu pedido, porque a sua bênção é a nossa bênção também. E a gente se alegra quando a igreja ora e o irmão recebe. Então, aquela bênção não é só sua, é da igreja, porque a igreja orou, a igreja fez parte ali, daquele pedido. Então, é motivo de alegria saber que Deus tem lhe abençoado. O nosso Deus é um Deus de bênção e Ele quer nos abençoar. E quando a gente tem um pedido, a gente pode apresentar aqui na casa do Senhor, crendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que responde às nossas orações e que está aqui também para receber a nossa gratidão. Então, quando nós recebemos, também devemos agradecer a Deus. Amém? Então, os irmãos estão com a oportunidade de agradecer ou pedir, fazer um pedido de oração. Amém. Glória a Deus. Vai estar orando também pela confraternização, no final do mês, pelo batismo, por essa ordenança. É motivo de bênção, da igreja se alegrar. Então, naquele dia, possa ser um dia festivo para a honra e a glória do Senhor. Não só festa aqui, mas festa também no céu. Amém? Mais alguém? Eu quero pedir oração, por um quase parente nosso, Valdomiro, é uma pessoa muito chegada à nossa família, então é mesmo que ser da família. E amanhã ele vai passar por um procedimento de cirurgia, e eu disse a Cristina que hoje a gente ia estar orando, que a igreja ia estar orando nesse sentido, para que Deus possa estar tomando a frente dessa cirurgia, uma cirurgia muito delicada. Então, ele está muito nervoso. Homem, As mulheres passam por cirurgia, mas homem, quem nunca fez, realmente é complicado. Mas que a igreja possa estar orando, intercedendo por aquela família. Amém? Amém. E quando a igreja ora, crê que Deus, Ele só faz o melhor. Então, a gente crê que Deus está no controle e o que vier a acontecer é para o nosso bem. Amém?
E eu quero contar uma bênção, né? A bênção é de Carlos, mas já que ele não contou, eu vou contar. Glória a Deus, livramento, porque assim, quando foi, Carlos? Segunda-feira, não foi? Segunda-feira, Carlos estava em casa. De segunda. Não, terça-feira. Segunda ele trabalhou. Aí, segunda a gente estava aqui na oração. Aí, na terça-feira de manhã, colega dele do trabalho ligou para ele avisando que um dos presos havia fugido. Então, assim, teve uma revolução, né? Porque não é fácil, porque está na responsabilidade deles ali. Então, quando um foge, todos têm que responder, né? E a responsabilidade é muito grande. E eu dei glória a Deus na hora, porque ele não estava de serviço, né? Então, nós louvamos a Deus, porque Deus, ele dá livramento, né? Isso pode trazer uma complicação para quem estava de serviço, né? Tanto é que os militares que estavam de serviço naquele dia tiveram que ir para a delegacia, lá em Caruaru, se transportar daqui para Caruaru, para responder por aquele preso, né? Então, na hora eu disse, glória a Deus, que livramento, né? Assim, porque isso não é bom para a pessoa, né? Não é bom para eles que estavam de serviço, porque fica lá tudo registrado, né? E eles, se o rapaz não aparecer, não for pego, e aí eles vão ter que responder de alguma forma, né? Então, glória a Deus, porque Deus deu esse livramento a ele, né? Então, nós louvamos ao Senhor, porque Ele cuida, Ele vela, Ele se responsabiliza, né? E a gente vê a mão do Senhor. Isso é a mão de Deus. A gente vê a mão de Deus constantemente, irmãos, né? Saiba que Ele tem nos livrado, ainda que nós não vejamos, mas Deus, Ele está ali, ó, com a sua mão, dando livramento. Então, glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, né? E Ele acampa os seus anjos. Ele acampa os seus anjos. E na hora, Carlos disse assim, ele glorificou a Deus também, disse glória a Deus, porque todas as vezes que eu entro ali, que eu vou para a guarita, eu oro. Todas as vezes eu oro, entrego ao Senhor. Ele até recitou o versículo que diz, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia o sentinela. Então, todo o serviço dele, ele entrega ao Senhor. Ele entrega para que Deus possa estar guardando. E o Senhor assim faz, né? A palavra dele se cumpre, a palavra dele é vida nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Glória a Deus. Deus Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus fiel. Ó Deus, nesta noite a tua igreja está aqui orando, Senhor, intercedendo, glorificando o teu nome, Senhor, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós podemos sentir, nós podemos perceber a tua presença constantemente, Senhor, em nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com o nosso coração grato, Senhor. Agradecidos, Senhor, por tudo que tu és na nossa vida, por tudo que o Senhor faz, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque não há outro além de ti, Senhor. Não há outro Deus mais poderoso do que o Senhor Jesus, que nos ama, que um dia morreu na cruz do Calvário, Senhor, para que hoje estivéssemos aqui, Senhor. E nós te louvamos, Senhor.
Obrigado, Deus, por todas as bênçãos aqui derramadas, Senhor, neste lugar, Senhor, pelas respostas de oração, Senhor, por cada oração aqui, Senhor, feita, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós cremos que Tu estás presente aqui, ouvindo o nosso clamor, Senhor, sondando os nossos corações nesta noite. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, ó Pai, a Tua igreja, Senhor, aqui, Senhor, a igreja local, Senhor, cada ministério, Senhor, cada evento aqui, Senhor, produzido seja para a honra e a glória do Teu nome. Nós entregamos o bazar, Senhor, que vai ser, Senhor, realizado no sábado. Nós entregamos aquela confraternização, aquele batismo, Senhor, em Tuas mãos. Ó Espírito Santo, vem com poder e glória, Senhor, nos abençoando, que os nossos objetivos possam ser alcançados em Teu nome, Senhor. Ó Deus, que esse bazar possa render, Senhor. Ó Pai, para que tudo possa ser empregado na Tua casa e na Tua obra. Ó Deus, abençoa, Senhor, aquela confraternização, que o Teu Espírito Santo possa se fazer presente ali, Senhor. Ó Deus, que esse batismo, Senhor, possa ser, ó Pai, uma festividade, não só aqui, mas no céu, eu creio, ó Pai. Ó Deus, firma os passos, Senhor, de Ana, de Mateus, de Laís, Senhor. Ó Deus, que eles possam estar convictos daquilo, Senhor, que eles decidiram, ó Pai, que eles possam permanecer firmes na Tua casa, na Tua obra, Senhor, te servindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, ó Pai, apresentar também o pedido do nosso pastor. Ó Pai querido, toma a frente, Senhor, dessa causa ali na Compesa, Senhor. Muitas mudanças, mas sabemos que o Senhor está, Senhor, com Tuas mãos poderosas agindo, Senhor. Nós não sabemos o que venhamos a acontecer, mas nós cremos e nós confiamos em Ti, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. E o Teu servo está aqui, Senhor, pedindo, Senhor, porque ele, Senhor, depende de Ti, totalmente de Ti, Senhor. Ó Deus, e a confiança dele está em Ti, Senhor. Ó Deus, Tu sabes dos planos, dos propósitos, Tu sabes, Senhor, dos objetivos, ó Pai, que o Senhor venha estar realizando aquilo que está no Teu coração, Senhor, na vida dele, na vida de toda a sua família, Senhor, como o Senhor assim sempre fez. Ele sempre foi direcionado por Ti, que o Senhor continue, Senhor, direcionando ele, dando a ele, Senhor, força, vigor, ânimo, Senhor, em tudo que ele fizer, ó Pai. Abençoa o seu ministério, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ele tenha um ministério próspero, Senhor, aqui ou qualquer em outro lugar que o Senhor assim levantar, ó Pai. Ó Deus, vai suprindo todas as suas necessidades, em todas as áreas de sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos, ó Pai, cada irmão aqui, Senhor. Tu sabes, Tu vais sondando-nos agora, Senhor. Tu sondas os corações de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar realizando, Senhor, derramando chuvas de bênção sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Ó Deus, abre as comportas dos céus e faz chover, ó Pai, chuvas, Senhor, de bênção, de graça e de misericórdia a cada dia, Senhor, sobre cada um de nós aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, nos faz prosperar, nos faz crescer, nos dá sabedoria, nos dá ânimo, Senhor. Ó Deus, levanta o ânimo daqueles que estão tristes, Senhor, daqueles que estão desesperançados, daqueles que estão desanimados, Senhor. Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que realiza, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo, Senhor, consolo e conforto na vida daqueles que estão, Senhor, cabisbaixo, pois Tu és o Deus de solução, Tu és o Deus de transformação, ó Pai.
Ó Deus, e nessa noite eu entrego a vida do nosso irmão Valdomiro, Senhor. A vida de Cristina, Senhor. Tu sabes como ela está, Senhor, ansiosa, preocupada. Mas que ela possa estar confiante, Senhor, em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toma a frente daqueles médicos, daquela cirurgia. Sabemos que não é uma cirurgia fácil, mas que o Senhor, ó Pai, possa estar, Senhor, realizando, usando aqueles médicos e trazendo a cura que ele precisa. Ó Deus, que ele possa ter, Senhor, um pós-operatório, Senhor, que ele possa se recuperar bem em nome do Senhor Jesus, e que em breve a tua filha possa estar contando vitória, que eu possa estar contando aqui vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pois tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. E nesta noite nós entregamos aquela família em Tuas mãos, Senhor. Vai agindo, vai repreendendo toda obra maligna, tudo que não vem de Ti, Senhor. Ó Deus, Tu tens um propósito, Senhor, nesta enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Pai, trabalhando, Senhor, em todas as áreas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, abre a nossa mente para a palavra que vai ser ministrada nesta noite, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, com a Tua palavra guardada no nosso coração, ó Deus, para que venhamos ser, ó Pai, filhos obedientes à Tua palavra, Senhor. Usa o pastor, capacita ele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido o pastor, ele vai estar ministrando a palavra, e que os irmãos assim nos abençoem, em nome de Jesus. Senhor Jesus nos abençoe. Glória a Deus, eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Bom é estarmos na casa do nosso Deus, bom estarmos na presença dEle, para lhe render louvor, adoração, para aprendermos da sua palavra, para escutarmos testemunhos de bênção, de tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, né? E grandes coisas tem o Senhor feito por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor tem feito grandes coisas, amém? Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, verdadeiramente podemos contemplar tudo que o Senhor tem feito, e que ainda Ele vai fazer, amém? Glória a Deus. Hoje, culto de doutrina, culto de ensino. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Também é um prazer ter você que nos assiste aqui. Que você também possa estar meditando junto conosco neste momento. Abrindo também, se assim for possível, a sua Bíblia na sua casa. Estar acompanhando, assim como os crentes de Bereia, que acompanhavam ali nas Escrituras, e era da mesma forma que o apóstolo Paulo ali falava, assim bom é também para todos nós, estarmos com a Bíblia aberta, estarmos crescendo no conhecimento, e assim também treina você a abrir a Bíblia mais rápido, achar os livros mais rápido, então é bênção da parte do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, nós estamos estudando, né, sobre missões, estamos no mês de missões, né, na verdade já passamos, né, já está em dezembro, é verdade, eu achei que a gente estava em novembro, mas é bênção da parte do Senhor, né, a gente estamos aprendendo aqui a palavra do Senhor, e aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 1 até o 5, vai assim dizer a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E dele davam bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. E quis Paulo que ele fosse com a sua companhia, em sua companhia. E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar
pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém? Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, fala conosco nesta noite, nos ensina, nos instrui, Senhor, a sermos homens e mulheres, Pai, perfeitos, servos e servas na tua palavra, que possamos desenvolver, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, que o nosso coração seja um campo fértil para sermos exortados, ensinados, trabalhados, Pai, conforme a tua palavra assim deseja para as nossas vidas. Continua abençoando esta igreja, Senhor. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações neste lugar, através do Teu Espírito Santo. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Nos ajuda a crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Fica conosco. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós viemos aprendendo durante nessas quintas-feiras aqui sobre a vida de alguns homens, de alguns servos e servas que vem ajudando o apóstolo Paulo, vinham ajudando o apóstolo Paulo ali no seu ministério. O apóstolo Paulo, um dos grandes missionários ali da época, a qual o Senhor levantou, né, e foi um dos homens que trabalhou muito em prol, né, do avanço da igreja, em prol do desenvolvimento, né, ali do cristianismo. Claro que ele estava sendo ali motivado pelo Espírito Santo, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e o apóstolo Paulo, ele era um homem incansável, irmãos. Ele era alguém que não cansava, que muitos batiam nele, muitos tentavam fazer ele parar, e ele era alguém que desenvolvia o trabalho com muito amor, que amava o que o Senhor havia mandado ele fazer, e ele tinha muito a ensinar ali, e nos ensinar até hoje, através da sua postura, através do seu amor pela palavra do Senhor, né? E hoje nós estaremos falando também de Timóteo, que foi um jovem que tinha uma fé não fingida, que era um jovem que desenvolveu ali também um bom trabalho no ministério, que foi chamado ali por Paulo, para também lhe acompanhar, assim como nós estudamos aqui, né, sobre Silas, né, que esteve ali com Paulo na prisão, Paulo e Silas cantando e louvando ao Senhor, né, como também João Marcos, que depois de, né, ter trazido certas dificuldades no ministério, mas depois ele volta, ali Paulo manda chamar ele de volta, que ele seria muito útil no trabalho, né, e como tantos outros, como Barnabé, que também o acompanhou em certas situações, nas suas viagens missionárias, e assim Timóteo também, né, Timóteo, que era um jovem pregador, missionário, né, ali na igreja primitiva. Ele, né, acompanhou ali o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens, e ali aprendeu muito com ele. Era alguém que foi um discípulo dele, foi um filho na fé. E como é maravilhoso, irmãos, podermos nós, como servos e servas do Senhor, gerarmos filhos na fé, gerarmos discípulas, né, para que possam também desenvolver o trabalho, possam amar a palavra do Senhor, possa se espelhar, né, assim como o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabemos que não é fácil alguém chegar e falar isso, né, que verdadeiramente queira, né, colocar a mão no arado, que queira servir ao Senhor de todo o coração. E sabemos que aquele que verdadeiramente querem servir ao Senhor, querem viver um cristianismo verdadeiro, vai padecer perseguições, vai padecer lutas, né? E não é fácil, irmãos, porque o Senhor nunca falou que seria fácil. Pelo contrário, o Senhor falou para Paulo ali, dizendo: você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu nome, né?
E será que nós estamos dispostos a sofrer por causa do nome do Senhor Jesus? Mas é importante entendermos, irmãos, que ele sofreu muito mais do que nós. Ele se entregou ali na cruz do Calvário. Ele decidiu morrer ali por nós. E ele não só sofreu uma morte de cruz, mas tantas coisas ali, aonde muitos o deixou, muitos daqueles que estavam ali, deixou ele ali num dos momentos mais difíceis. Jesus falou que ele estaria ali com a alma angustiada para o seu Pai, e disse: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice, porque ele estava ali carregando os nossos pecados. E por que nós não podemos sofrer pelo Senhor? Porque nós não podemos sofrer em amor por aquilo que ele fez por nós? Sabemos que ninguém quer sofrer, irmãos, mas Deus, ele desenvolve muitas coisas no meio do sofrimento em nossas vidas. Ele desenvolve o nosso caráter, ele trabalha as nossas emoções, ele trabalha tantas áreas da nossa vida em meio aos sofrimentos, porque a Bíblia diz que alegrai-vos quando estiver na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E o apóstolo Paulo disse que a nossa esperança não traz confusão, aleluia, porque a nossa esperança está no Senhor. Então, Timóteo ali, irmãos, ele foi alguém que foi chamado pelo Senhor. Ele era filho ali de uma senhora judia, convertida a Cristo, alguém que servia ao Senhor verdadeiramente, chamada ali Eunice, que era ali a sua mãe, e também tinha a sua avó, Lloyd, também a qual também era um exemplo ali de fé naquele tempo. E Timóteo cresceu em uma casa ali cristã. O seu pai era grego, mas a sua mãe e a sua avó ali ensinaram a ele o evangelho, ensinaram a ele a palavra do Senhor, e ele foi crescendo ali, mesmo na sua juventude, com os pés firmados, direcionados pela palavra do Senhor. E ali ele passou a ser um exemplo de fé, de uma fé verdadeira ali, na sua infância. Aprendeu as Escrituras, e foi um filho na fé de Paulo. Foi exortado e ensinado por Paulo. Paulo estimava muito Timóteo, porque foi alguém que aprendeu a ouvir, aprendeu a deixar a palavra adentrar no seu coração e frutificar. E aqui em Atos dos Apóstolos fala justamente deste momento, quando o apóstolo Paulo o convida para o acompanhar. Glória a Deus, irmãos, quando nós somos escolhidos e chamados pelo Senhor, porque não foi apenas Paulo que estava chamando ali Timóteo, mas era o próprio Deus direcionando, tocando no coração dele, quando um dia também ele foi chamado, foi separado para a sua obra. Glória a Deus por isso. E aqui no capítulo 16 vai dizer: e chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A Bíblia diz que ele era discípulo, irmãos. Precisamos entender que o discípulo é como um aluno que está ali, desenvolvendo e aprendendo com outrem, com alguém que vai servir também para um crescimento na sua vida. Será que nós temos se deixado ser discipulados? Será que nós temos se deixado ser ensinados pela palavra do Senhor? Porque tem muitas pessoas hoje, irmãos, que fecharam os seus corações para o ensino, para a palavra, para a exortação. E isso traz uma problemática muito grande. Muitas vezes, nós queremos ver um crescimento do Evangelho nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, mas nós muitas vezes não queremos escutar. Muitas vezes nós não queremos ouvir os ensinos, nós não queremos sentar para aprender, nós não queremos deixar que Deus ele venha, deixar que a palavra ela penetre no nosso coração e frutifique. Jesus, o próprio Deus falando ali
para a igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Né? Esta palavra lá, em uma das 7 igrejas da Ásia Menor ali, foi escrita dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei. Amém? Ou seja, o Senhor, Ele bate na porta, através da sua palavra, através do chamado. Veja que quando o Senhor, Ele chama Samuel, Ele chama por 3 vezes. E Deus, Ele só fala com Samuel, quando Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Ou seja, nós precisamos abrir o nosso coração. O Senhor, Ele poderia ter falado com Samuel, dizendo: Samuel, sou eu que estou te chamando, não precisa tu ir a Eli perguntar, não. Sou eu que estou te chamando. Mas o Senhor deixou, permitiu ele ir por várias vezes ali. Né? Foi ali, na 3ª vez, Eli entendeu que era o Senhor que chamava ele. Disse: olha, quando ele te chamar, tu diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Que nós tenhamos um coração assim. Que nós tenhamos um coração sensível a ouvir a voz do Senhor. Que nós tenhamos um coração disposto a ser discipulado, ensinado. Né? Para dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Senhor, como é que o Senhor quer trabalhar a minha vida nos teus caminhos? Aleluia. E Timóteo, irmãos, ele era um discípulo. E discípulo é um aluno. Ele sabia sentar, ele sabia ouvir, ele sabia ser direcionado, ele sabia obedecer ordens, ele sabia escutar, né? Estar com os olhos voltados para as Escrituras, né? E ele era muito estimado ali por Paulo, e a palavra do Senhor nos diz que ele era um discípulo ali, porque ele cresceu, ele foi ensinado a ser dessa forma, né? Nós, irmãos, será que no tempo presente nós temos, né, ensinado os nossos filhos a respeitar os mais velhos, né, a ouvir a instrução, a ouvir muitas vezes a exortação de um pastor que está sobre, né, a vida dele, sobre a vida dela? Mas muitas vezes, nos tempos que nós estamos vivendo, tem se mudado, né, as ordens das coisas, já não se respeita tanto, já não se ouve mais. E Timóteo, ele era alguém, irmãos, que foi um discípulo do Senhor, e o Senhor, irmãos, ele sente prazer em usar quando nós estamos rendidos na sua presença. Quando nós estamos rendidos a Ele, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida. Foi por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi tão usado por Deus, porque ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. É a vida de Cristo que eu vivo. Eu quero mais parecer contigo, Senhor. E Timóteo, ele era muito estimado por Paulo, e aí vai dizer, né, que ele era um discípulo, e lá no versículo 2 vai dizer: dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Eita, as pessoas falavam de Timóteo, as pessoas davam bom testemunho dele, da onde ele vivia, onde ele andava, né? Nós queremos que a nossa igreja, irmãos, ela cresça. Nós queremos que esses bancos, né, estejam todos ocupados, mas nós, como missionários do Senhor, nós, como servos e servas do Senhor, estamos dando bom testemunho para os de fora. Nós estamos dizendo, né, através da nossa vida, porque muitas vezes nós somos, né, um na igreja, mas lá fora somos outra pessoa, né? Lá no trabalho, as pessoas não me conhecem como crente, é o crente, né, camaleão, ele muitas vezes se camufla a cada ambiente que ele está. Na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra, né? E aí é importante nós entendermos isso, que se nós queremos que a nossa igreja ela também cresça, eu também tenho que ser este missionário, eu tenho que transparecer Cristo para as pessoas lá fora. Eu preciso amar as almas lá fora a ponto de chamá-las para dizer: olha, vamos lá na minha igreja. Mas muitas vezes o que é que acontece? Eu não vou lá na tua igreja, porque se tu aqui no trabalho é desta forma, imagine lá na igreja, o que adianta? Que igreja é essa que prega uma coisa, mas você vive outra, né? Então, irmãos, eu estou falando isso daqui, mas eu não estou dizendo que alguém aqui está fazendo isso, ou é assim, desta maneira. Mas eu estou falando acerca de Timóteo, que Timóteo,
ele era alguém, irmãos, que ele dava exemplo aonde ele estava. As pessoas olhavam para ele e davam bom testemunho dele. Glória a Deus. Sim. Sim. Justamente. Né? E achando que o pastor, porque é pastor, Deus deu a onisciência a ele também. O atributo da onisciência. E não é assim, meus irmãos. Né? E muitas vezes, quando nós vamos até tratar, quando nós sabemos, é o que acontece. Né? Muitos não querem ser exortados, nem ensinados, nem discipulados. Pelo contrário, eu vou sair da igreja. Né? Então, é muito melhor nós estarmos em poucos, mas, porém, aprendendo a palavra do Senhor, desenvolvendo no ministério. Sabemos que todos nós temos erros e falhas e precisamos se deixar ser discipulados e ensinados. Né? Não tem ninguém perfeito aqui, eu tenho minhas falhas também, mas nós procuramos a cada dia mais se esforçar para parecermos mais com o Senhor. E Timóteo, irmãos, ele dava bom testemunho ali, os irmãos davam bom testemunho dele. Diziam, olha, eu quero ir lá, né, na sua igreja, eu quero conhecer também, eu quero desenvolver ali com você vai sentir prazer em chamar, porque as pessoas vão dizer, não, você é uma pessoa que verdadeiramente serve ao Senhor. Né? Então, é importante nós entendermos isso, deixar este coração missionário, né, dentro dos nossos corações. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode dizer, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora. O meu chamado é outro, mas o Senhor deu o chamado para todos. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, é só para você. Não, irmãos. É como Paulo está falando. O peso não pode estar só sobre a minha vida, porque se, né, eu sozinho for desenvolver o trabalho missionário, né, nós não conseguiríamos alcançar. Mas o que Jesus fez? Ele criou discípulos. Ele chamou pessoas. Ele preparou, ele desenvolveu. Então, Timóteo, ele era desta forma, irmãos. Ele era alguém que dava testemunho, ele era alguém que servia ao Senhor verdadeiramente. E aí, no versículo 3 diz, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ou seja, Paulo não circuncidou Timóteo porque a lei mandava, que a gente viu isso na quinta-feira passada aqui, mas como uma estratégia, porque ele sabia que tinha muitos ali que estavam trazendo problemática por causa disso. E ele disse, vamos circuncidar, para evitar ali problema ali, né? Naquela situação foi uma estratégia dele, até porque o pai dele era grego, não fazia parte dos judeus, né? E aí, ele quis isso fazer isso para desenvolver, ou seja, né, a importância, irmãos, de, mesmo nós sendo, né, não judeus, ou mesmo a gente sabendo que tinha certas coisas que da nossa cultura não fazem parte, mas a importância de se obedecer à instrução, o cuidado, o zelo de alguém. Quando diz, olha, eu sei que isso daqui para você até parece que não é muito bom, aos seus olhos espirituais, nos seus olhos carnais, mas é importante nós obedecermos e ouvirmos a instrução de alguém que está discipulando. Olha, Timóteo, eu vou circuncidar você aqui, mas é para evitar problema ali na frente, né? E escutar e deixar, né, ser moldado ali, né? Mesmo que muitas vezes nós não compreendamos. Tem pessoas que se levantam dentro da igreja e dizem, eu não vou fazer, não vai ser assim, vai ser do meu jeito, né? Mas muitas vezes não entende que Deus levantou alguém ali na frente sobre as nossas vidas para direcionar, para ensinar na palavra, e que tem coisas que o pastor vê que a ovelha não vê, né? Que Deus ele dá um direcionamento, que é justamente com este propósito, né? E aí Timóteo, irmãos, ele era alguém que se deixava, ele era alguém que se deixava ser ensinado, ser trabalhado, né? E aí a Bíblia diz que Paulo decide chamar ele, né? Pois todos ali, aí ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que, versículo 4, as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram o que, irmãos? Fortalecidas aonde? Na fé. E dia a dia aumentavam em número. Né? A igreja que ela é fortalecida na fé. A igreja que é
submissa, que ela sabe ter um coração voltado para a palavra do Senhor, né? Que tem uma fé verdadeira, que não é uma fé não fingida. E Timóteo, ele era desta forma. Ele foi um ajudador ali de Paulo, né? Ele foi estimado ali, e grandes coisas o Senhor fez naquele lugar, porque aí a igreja crescia em números, né? A igreja ia aumentando, porque Timóteo, ele era um discípulo fiel, ele era alguém que amava o Senhor, que não ia na cabeça das outras pessoas aí fora, mas ele, né, ouviu instrução tanto da sua mãe, como da sua avó, né, como do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve, irmãos, uma carta ali para ele, né, 1ª e 2ª Timóteo, você vê, irmãos, o quanto ele estimava. Se você abrir aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1. Vinícius também vai estar nos ajudando aqui. Amém? Vai dizer assim, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo orava por Timóteo. Paulo, ele amava aquele jovem, era um filho seu na fé, e sabia que ele desenvolvia trabalhos ali, cuidava das igrejas. E aí ele vai continuando, ele vai dizendo: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Timóteo era alguém, irmãos, também que sofreu muito no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, porque muitos irmãos não acreditavam no seu ministério, como a própria igreja de Corinto também. Se você vê aí ele continua dizendo: trazendo à memória ao que a fé não fingida que em ti há, Timóteo. Uma fé não fingida, que não só serve a Deus por interesse, que não só serve a Deus pelo que ele vai fazer, aleluia, mas o apóstolo Paulo, ele se regozijava na fé daquele jovem, aleluia. Como é bom nós sabermos, irmãos, que tem pessoas do nosso lado, como é bom saber que Deus, ele envia pessoas do seu lado, que está dizendo verdadeiramente: eu estou orando por você, aleluia, e você não vai parar no caminho. É feito aquele paralítico que estava ali deitado numa cama, que Deus, ele levanta ali 4 amigos para levar até Jesus. Como é bom, irmãos. Temos pessoas que, né, se preocupa, que ora pelo nosso ministério, que está com o coração na palavra do Senhor, que a sua vida também está sendo tratada e adubada, aleluia, por alguém que não tem uma fé fingida. Aleluia. E Paulo, ele estava falando isso para Timóteo: Timóteo, eu trago a memória, eu me lembro disto. E qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aleluia. Né? Deus, irmãos, ele está olhando para a nossa fé. Deus, ele está olhando para o nosso comportamento todos os dias, né? Deus, ele quer fazer grandes coisas na minha vida. Deus, ele quer fazer grandes coisas nesta igreja. Mas ele também, irmãos, ele espera de mim, ele espera de você, aleluia, uma fé firmada nele. Senhor, olha, temos esta dificuldade, mas eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor fará maravilhas neste lugar. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor dará estratégia e começa a unir a fé. A igreja começa a se unir em fé, em oração, aleluia. E o Senhor, irmãos, ele tem poder para aumentar em número, assim como ele fez ali na igreja com Timóteo, aleluia. Porque, irmãos, Deus, ele tem um coração missionário. Isso é a batida do coração de Deus. São almas, são vidas, e assim deve ser a nossa também, a batida do coração da igreja. Nós devemos olhar para essas cadeiras aqui, irmãos, e estar orando, né, dizendo: Senhor, eu quero ver fulaninho naquela cadeira, eu quero ver aquele meu parente em uma dessas cadeiras, eu quero ver aquelas pessoas deste bairro aqui nessas cadeiras. Senhor, eu quero ver essas pessoas desenvolvendo, crendo, né, que o Senhor vai mudar a vida de cada um. Esse deve ser o desejo da igreja, irmãos. Não pode dizer: o pastor que tem que trabalhar, o pastor que tem que fazer sozinho, o pastor que tem que sair pregando a palavra sozinho. Não, o Senhor estava dizendo a Paulo: Paulo, chama Timóteo.
chama Tito, chama Barnabé, aleluia, chama Silas, e o Senhor foi desenvolvendo ali, chama os 12 apóstolos, chama 70, muitos dos 70 não quiseram ir, tem os 12, aleluia. Como é que está o meu e o seu coração? Como é que está a tua fé? No caminho, na palavra, no desenvolvimento, naquilo que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida, aleluia. Aí lá no versículo 6 ele vai dizer o seguinte, aleluia, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, eu conheço que tu és um homem de Deus, que a tua fé não é fingida, que você não está aqui nessas cadeiras só por estar, que você poderia já ter desistido há muito tempo, aleluia, mas o Senhor, Ele fala contigo nesta noite, o Senhor está dizendo, eu tenho olhado para a tua fé, aleluia, que é uma fé não fingida, que é uma fé firme, agora desperta o dom que há em ti, aleluia, anima-te, aleluia. O Senhor tem grandes coisas para fazer. O Senhor, quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha sido espancado, torturado ali, na igreja primitiva, naquele tempo que ele estava pregando. Aí o Senhor aparece para ele numa visão e disse, anima-te, Paulo. Ainda tem muito trabalho para tu fazer. Quantas vezes nós queremos parar, irmãos? Quantas vezes nós queremos desistir, mas o Senhor está dizendo, olha, tem tantas coisas para você fazer ainda. Tem tantos trabalhos a realizar através da sua vida. Aleluia. Mas o Senhor nesta noite, assim como o apóstolo Paulo estava dizendo, olha Timóteo, anima-te. Aleluia, recebe, desenvolve. Aleluia, o dom que há em ti. Aleluia. Aleluia. Ele foi instruído, irmãos, lá no versículo 13, aí do capítulo 1, ele foi instruído por Paulo. Conserva o modelo das sãs palavras, Timóteo, que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, conserva as palavras que você foi ensinado. Muitas vezes nós estamos aqui, culto de doutrina, na escola dominical, os cultos que acontecem aqui, e queremos adubar a igreja com a palavra. Mas muitas vezes nós chegamos com o coração pesado, muitas vezes nós olhamos para o relógio, muitas vezes estamos com o pensamento nos problemas lá fora, muitas vezes estamos com o pensamento em tantas coisas, menos deixando um coração sensível, aleluia, mas isso faz toda a diferença, nas decisões que você vai tomar lá fora, aleluia. Então quando nós chegarmos, irmãos, na casa do Senhor, é por isso que o Senhor falou, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Prepara o teu coração. Já vem de casa adorando, dizendo, Senhor, fala comigo lá no culto. Senhor, me instrui naquilo que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, ensina-me, Senhor, o caminho em que eu devo andar, para que, aleluia, eu seja um homem, eu seja uma mulher de Deus, para que, Senhor, a minha vida seja uma bênção nos teus caminhos, para que aonde eu botar a planta dos meus pés, eu possua por herança. Ó Senhor, assim faz na minha vida, faz na minha casa. Senhor, me faz um Timóteo, me faz uma Priscila, aleluia, me faz um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que o meu coração seja adubado por ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Permanece na fé que você foi ensinado, foi instruído, foi instruída. Aleluia. Veja aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Apesar de ele ser apesar de ele ser jovem ali, irmãos, Timóteo, ele era alguém que também aprendeu a servir ao Senhor. Paulo exorta a ele permanecer ali na fé. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Vai dizer a palavra do Senhor, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência.
Ó queridos, você quer que Deus faça grandes coisas na sua vida. Nós queremos que Deus faça grandes coisas aqui na nossa igreja. Nós queremos que Deus, Ele, desenvolva algo, ou queremos alcançar algo lá na frente, mas muitas vezes nós não queremos ter isso que a palavra do Senhor fala. Nós não queremos ter paciência, nós não queremos ter fé, nós não queremos colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É por isso que todas as vezes que nós chegamos na casa do Senhor, irmãos, e deixamos a palavra de Deus adentrar em nossos corações, isso vai nos firmando, isso vai nos fortalecendo, isso vai nos fazer crescer na fé. Aleluia, vai chegar um tempo, irmãos, que a sua fé, ela vai ser inabalável. Ninguém vai tirar, ninguém vai desanimar você. Ninguém vai fazer você sair, aleluia, do seu eu, porque, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos firmados na fé, nós somos, irmãos, como alguém que está na rocha, porque vem as chuvas, vem o vento, vem a tempestade, mas nós somos inabaláveis, porque a nossa fé não está, aleluia, em nós mesmos, mas está no Senhor. E Timóteo foi aprendendo ali muito jovem. Timóteo foi crescendo na palavra do Senhor. Eu vou pedir para Vinícius voltar ali, o versículo 10. E ele vai dizer: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Aleluia. Imagina, irmãos, se Timóteo fosse alguém que não escutasse, fosse alguém que não ouvisse conselho, fosse alguém que não ouvisse exortação. Ele já tinha desistido há muito tempo. E olha que Timóteo, irmãos, ele tinha muitas enfermidades, viu? Mesmo ele sendo jovem. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, estava ensinando ele ali na palavra. Aleluia. Lá no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: aleluia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os o tem aprendido. Da onde nós estamos recebendo os ensinamentos? A igreja do Senhor, ela precisa ser alimentada pela palavra. Muitas vezes nós escutamos a todo mundo. Nós escutamos a internet, nós escutamos amigos, nós escutamos pessoas, nós procuramos tantas pessoas, irmãos, para ser instruídos, mas muitas vezes não queremos procurar aquele que tem uma vida espiritual, aquele que tem um certo conhecimento na palavra do Senhor. E como é que quer que a vida desenvolva? Timóteo, irmãos, ele estava dizendo, o Senhor, através do apóstolo Paulo, estava dizendo: permanece naquilo que aprendeste, de quem foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Você pode dizer dentro do seu coração, eu posso dizer dentro do meu coração: eu aprendi a palavra do Senhor por alguém responsável, eu me inteirei na verdade. Eu me lembro quando eu novo convertido, tinha várias pessoas ali na igreja que eu me espelhava. Alguém que dava testemunho, alguém que procurava querer andar na palavra. Eu lembro do pastor e missionário Everaldo, hoje ali na África. Sim, era alguém que eu estimava, era alguém que eu me espelhava. Era alguém que verdadeiramente tinha uma vida de serviço, era um servo de Deus, e muitas vezes eu vi ele ali limpando a igreja da UR11, passando a vassoura ali naquele lugar, zelando. Aí chegou um momento, aleluia, de Deus chamar ele para os Estados Unidos, aleluia, porque Deus, irmãos, Ele está olhando a nossa fé, Ele está olhando a nossa forma de servir. Muitas vezes nós estamos em situações tão difíceis, aleluia, mas nós estamos servindo ao Senhor com zelo. Aí o Senhor, Ele sabe pegar, aleluia, alguém que está no pouco e colocar no muito. Deus, Ele sabe transformar, irmãos, Ele diz assim: olha, os últimos serão os primeiros. Aleluia. Ele sabe pegar as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus é especialista em fazer isso. Aleluia. Agora, é importante, irmãos, nós aprendermos a ser servos, sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, sermos uma igreja que passa a frutificar fé, a ser discípula do Senhor, ser uma igreja verdadeira, que não barganhe com Deus,
que só sirva a Deus por algo que ele vai fazer, que só sirva a Deus se o pastor, né, der um cargo, que só sirva a Deus se, né, der uma cesta básica, que só vai servir a Deus se fazer isso ou aquilo. Não, eu vou servir a Deus pelo que ele fez por mim. Aleluia. Sim. Amém. Pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, veja que aquela igreja primitiva, ela crescia, porque eles estavam sendo desenvolvidos na fé. Né? E a fé, ela vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Como é, irmãos, que eu quero ter fé, mas eu não quero ouvir a palavra de Deus? Né? É quando nós pegamos os testemunhos da palavra. E era isso que Timóteo ia acompanhando ali. Ele via os testemunhos, ele ia confirmando, né, o que estava acontecendo ali. A igreja ia desenvolvendo em número. Né? Se a igreja não tiver uma fé, né, unida, se não tiver uma unidade naquilo, não é só o pastor. A igreja, ela precisa estar junta em fé, né, em amor, em unidade, em desenvolvimento. Né? Porque Deus, ele pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Né? Veja aí, irmãos, lá em 1 Coríntios, o capítulo 16, o versículo 10 e o 11. Né? Apesar de ele ser jovem ali, Timóteo visitou as igrejas em vários lugares, ensinando, encorajando, trazendo notícias ali. Né? Porque Paulo, irmãos, confiava nele e recomendava as igrejas, porque ele era um homem fiel, ele era responsável. Então, lá em 1 Coríntios, o capítulo 16, o 10, vai dizer assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o que? O despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Nunca vi uma igreja tão problemática como a igreja de Corinto, irmãos. Apesar que a de Gálatas também teve muitos problemas. Mas a igreja de Corinto não desenvolveu. E era uma igreja, irmãos, que era rica nos dons, viu, espirituais. Paulo precisou tratar ali eles, porque eles não tinham desenvolvimento. Né? Ali tinha línguas, ali tinha revelações, ali tinha tantos, né, dons espirituais, mas eles eram desordenados. Eles não eram muito, né, se deixando ser exortados ou discipulados. Eles queriam fazer tudo da forma que eles queriam. Isso causou muito problema, né, para a igreja. Então é importante nós entendermos isso. E o apóstolo Paulo antes de enviar Timóteo lá, ele já preparou os irmãos. Olha, receba o jovem. Era, justamente. Né, nós passamos por alguns problemas aqui no início, né? A nossa igreja de Corinto, né? De quantos pastores tiveram que ir embora, porque, né, pessoas que eram indomáveis, né? E não foi o pastor Paulo não, viu, que domou não. É porque o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha e ninguém pode ir contra a igreja do Senhor. Se Deus ele quiser abrir uma obra aqui, uma porta do evangelho aqui, ele vai abrir, ninguém impede. Né? Pode se levantar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Mas o Senhor, irmãos, ele prepara, ele espera, né, que nós tenhamos um coração que se desenvolva, que trabalhe, que ame o Senhor. E o apóstolo Paulo, né, escrevendo à igreja de Corinto, ele estava dizendo: eu vou enviar Timóteo aí, acompanha ele, né, para que ele venha ter comigo. E eu espero que ele venha com vocês também. Eu espero que vocês escutem ele, que ele, né, cresça aí junto com você, que ele vai aí trazer uma palavra da minha parte, né, da parte do Senhor aí, para ver como é que a igreja está, como é que a igreja está desenvolvendo. Né? E glória a Deus por isso, irmãos, que Deus ele enviou ali aquele jovem, ali naquele lugar. Né? A igreja, ela precisa entender, irmãos, o quanto é bom, né, Deus enviar pessoas ao nosso favor. Eu me lembro, até hoje, irmãos, eu sinto falta,
Eu sinto falta de ter um pastor. Eu sei que o Senhor, ele é o bom pastor que dará vida pela ovelha, né? Assim como o salmista Davi disse, né? O salmista Davi falou, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas como é importante ter alguém que nós podemos contar ali. Muitas vezes, né? Tive alguns gabinetes ali com o pastor Rosivaldo, com o bispo Jarbas. Eram homens ali, são homens de Deus que eu estimo, que até hoje eu sinto falta. E muitas vezes, em algum momento, eu ligo, eu pergunto, às vezes demora um pouco mais, né? Como é bom ter alguém para você conversar, para você falar, né? E deixar que ele nos ensine e dê uma palavra de exortação, né? E Deus, ele envia pessoas, irmãos, para a minha e a sua vida, para lhe ajudar na fé, para estimular a sua fé, para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva. Deus envia e nós temos que aprender a honrar, né? Não adorar, mas entender o quão é importante isso. E a igreja de Corinto, irmãos, tinha muita dificuldade com isso. A igreja de Corinto não sabia honrar os seus pastores, os líderes que eram enviados ali naquele lugar. Paulo sofreu muito naquele lugar, né? Mas ele recomenda a Timóteo também. Vai lá, Timóteo. Ele amava a igreja, ele amava a obra. Aleluia, ele não desprezou aquela igreja. Aleluia, ele poderia ter desprezado por tantos trabalhos, tantas dificuldades, né, que aquela igreja gerou para ele, mas ali naquele lugar, o Senhor fez ele desenvolver grandes coisas. O Senhor colocou um amor tão grande no coração de Paulo, aleluia, a ponto de enviar até Timóteo, seu filho, na fé para aquele lugar. Porque ele amava os irmãos daquela igreja, porque ele amava aquela igreja, ele amava a obra do Senhor. Aleluia. É preciso, irmãos, entendermos isso, né? Mas eu preciso da graça do Senhor. Eu queria ter a fé de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Mas aí, irmãos, lá em Hebreus, né, o capítulo 13, Hebreus, o capítulo 13. Oi? Como é, Silvânia? A minha graça te basta, né? Mas é uma verdade. Nós precisamos muito da graça do Senhor. Capítulo 13, versículo 18. Veja que o apóstolo Paulo diz, irmãos, desculpe, o apóstolo Paulo não, que o escritor aos Hebreus, ninguém sabe, mas aparenta muito que foi Paulo, né? Alguns historiadores acreditam que foi ele. Uns dizem que foi, né, sumiu o nome da mente. Uns pensam que foi Lucas, outros pensam que foi Paulo. Eu esqueci o nome do outro, sumiu da mente, que andava com Paulo também. Mas quando vim na mente, eu me lembro aqui. Não, é outro. Mas aqui no versículo 18 ele vai dizer o seguinte: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Ou seja, ele estava escrevendo ali à igreja, né, falando aos hebreus, para que a igreja orasse por eles. Pois nós queremos viver de forma digna. Nós queremos ser verdadeiros, nós queremos não ter uma fé fingida, né? Quantas vezes, irmãos, alguns aí fora, até a própria igreja, muitos aí querem, né, forçar o pastor ou o líder que está ali a não ser um pastor verdadeiro, a não pregar a sã doutrina. Eu vou começar agora, né, dizer que eu estou vendo isso, que eu estou vendo aquilo, que Deus está mandando dizer para que a igreja cresça em número, para que a igreja, ela, né, passe a ser adubada, não pela palavra de Deus, mas pela uma cesta básica. Porque, irmãos, não é fácil, muitas vezes, você ver uma igreja, né, vizinha, do lado, lotada de pessoas que não estão, né, crescendo na palavra de Deus, mas estão crescendo em, né, motivações que não é a palavra de Deus. E muitas vezes isso parece, né, levar a uma certa injustiça, né, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela nos garante que é necessário nós vivermos ela, estarmos firmados nela, independente do que aconteça.
sermos dignos, sermos verdadeiros, termos uma fé não fingida, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. E é necessário nós permanecermos na palavra, amém? Doa quem doer, né? Momentos difíceis que venham a passar, que não venham a passar, mas precisamos permanecer firme na palavra. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo aí no versículo 18, né? Veja que ele vai dizendo aí do capítulo, desculpe, o apóstolo Paulo não, perdão. Orai por nós, e estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente. Rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Ou seja, o escritor aos Hebreus estava dizendo, olha, que vocês permaneçam firmes, para que vocês sejam aperfeiçoados para o bem, para cumprir da vontade do Senhor. Não a vontade dos vossos corações, não a vontade dos próprios pensamentos de vocês, não os atalhos que vocês queiram pegar. Senhor, eu vou pegar esse atalho aqui porque vai chegar mais rápido. Permanece firme, porque o que Deus ele vai fazer é algo durável. É algo, aleluia, que vai não ficar aqui como o Senhor falou para aquela mulher samaritana, porque a água que eu te der vai fazer em você um rio de água viva, que vai jorrar para a eternidade. As coisas de Deus é durável, irmãos. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós permanecemos na palavra, é como Abraão disse assim para Ló, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a direita, Ló, eu vou para a direita. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló viu os campos verdejantes, né? Aí Ló viu, né, todos os pastos ali, aí disse, esse é o bom caminho, é o melhor. Vou cuidar das minhas ovelhas ali naquele lugar, porque ali tem pasto. Quando chegou era onde, irmãos? Sodoma e Gomorra. E depois Deus mandou Abraão ir lá buscar ele daquela cidade, não ia padecer lá. Mas o homem e a mulher de Deus que é fiel. E Abraão, ele é o pai do que, irmãos? Da fé. Isso é quando nós acreditamos no Senhor. É quando servimos ao Senhor, nós temos certeza da nossa fé. Aleluia, que eu posso até estar passando momentos difíceis agora, mas lá na frente, o Senhor ele vai honrar a tua fé, a minha fé. Aleluia. Nós possamos até estar passando dificuldades agora, mas eu vou permanecer na fé, irmãos. Aleluia. Aí lá o versículo 22, ele diz o quê? Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de o que, irmãos? Exortação. Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Aí lá no versículo 23, ele diz, notifico-vos que o irmão, quem, irmãos? Timóteo, foi exposto em liberdade com ele, caso venha logo, vos verei. Timóteo estava o quê, irmãos? Preso. Timóteo foi preso por causa da palavra do Senhor. Timóteo foi um jovem que sofreu muito. E ele poderia ter parado. Ele poderia ter desistido. Mas foi alguém que foi aperfeiçoado nos sofrimentos. E o escritor aos Hebreus, não parece com Paulo, né? Parece muito com Paulo, que escreveu isso aqui. Mas, né, nós não podemos forçar o texto dizendo que foi ele, que nós não sabemos. Mas parece muito com ele. Mas aí ele diz no versículo 23, eu notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade já. Ele deve estar chegando por aí. Timóteo poderia ter dito, não vou mais nada, Paulo, hoje para ser preso de novo. Ele continuava servindo. Ele continuava trabalhando. Né? Aleluia. Ele continuava servindo ao Senhor.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Né? Timóteo, ele era um exemplo de fé, irmãos. Ele servia ao Senhor com fidelidade. Aleluia. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, não veja o versículo... Não, é isso mesmo. O versículo 18. O versículo 18. Não, nós lemos já. Nós lemos o versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Você vai ver que Timóteo, irmãos, além de ele ter sido preso, além de ele ter passado muitas dificuldades, ele tinha problema com enfermidade. Eu não vou servir ao Senhor não, porque eu tenho muitas dores. É dor de cabeça, é dor nas costas, é dor nas articulações, não vou nem sair de casa. Né? Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz, por causa do teu estômago. Vê o versículo 22. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te puro, Timóteo. Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes. Não bebas apenas águas, mas também um pouco de vinho. Por causa do teu estômago. Por causa das enfermidades frequentes que você tem. Os problemas frequentes. Imagine, irmãos, você estar à frente do ministério, mas tem uma pessoa doente. Tem uma pessoa cheia de enfermidade. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele aprendeu muito com isso. E Timóteo aprendeu com o apóstolo Paulo. Porque certa vez o apóstolo Paulo estava com um espinho na carne. Eu não sei qual é esse espinho. Eu não sei quais eram essas dificuldades que ele estava. Mas ele estava dizendo, Senhor, se possível, tira esse espinho da carne. Assim como Jesus orou, dizendo, Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas o Senhor respondeu para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, aleluia, quantas vezes, irmãos, Deus ele aperfeiçoou o seu poder nos momentos difíceis que você passou, e você continua aqui firme. Aleluia, quantas vezes Deus aperfeiçoou o poder na vida de Timóteo. Deus fez milagres, quando Timóteo talvez estava com as dores, estava com as enfermidades, e ele estava dizendo, eu não vou não, sair não, para pregar não, porque eu estou doente. Mas o apóstolo Paulo diz, ei Timóteo, começa a tratar isso aí, mas continua firme. Não desista, não faça com que a doença seja um peso na sua vida. Não faça, aleluia, que os problemas que lhe arrodeiam, porque o diabo, irmãos, ele está aí ao derredor, bramando como leão, querendo tragar as nossas vidas. E muitas vezes começa a se levantar tantos empecilhos para servir ao Senhor. Mas aquele que quer servir ao Senhor, irmãos, não existe empecilhos. Ele aprendeu, aleluia, a ser aperfeiçoado nos momentos difíceis, a ter uma fé não fingida, a ter uma fé verdadeira, a colocar a sua vida, aleluia, nos caminhos e na palavra do Senhor. Quantas vezes deixamos de vir para a casa do Senhor, deixamos de servir ao Senhor, nós servimos a tantas coisas. Nós, vamos trabalhar, nós vamos cumprir tantas obrigações do nosso dia a dia, mas quando é para servir ao Senhor, muitas vezes nós botamos dificuldade. Botamos, estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com um problema de enfermidade. Mas o Senhor nesta noite está exortando-nos na sua palavra. E bom é sermos discípulos e ouvir a exortação. Porque Deus fará grandes coisas, irmãos, quando aprendermos a obedecer a palavra. Quando aprendermos a ter uma fé não fingida. Aí ele diz, por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, Timóteo, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Aleluia. Eu creio que eu mesmo com todas as dificuldades que eu estou passando, assim como eu tenho oferecido a minha vida para o meu trabalho, assim como eu tenho oferecido a minha vida para pessoas, para amigos, por que eu não vou oferecer para o Senhor? Porque eu não vou dar o esforço que eu tenho dado para tantas coisas aí seculares. Eu também não vou oferecer ao Senhor, que é o autor da vida, que é o dono do meu trabalho, que é o dono da minha casa, que é o dono da minha família, que é Ele que me dá o fôlego de vida, que é Ele que me dá forças para eu me levantar para ir trabalhar no outro dia de manhã. Nós não podemos ser ingratos com o Senhor. Aleluia, precisamos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César.
Porque, irmãos, nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos por fé. Já disse lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Tenho 2 minutos para terminar. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aleluia. Lá em Tiago, capítulo 1, o versículo 3, vai dizer: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Eu não vou parar. Ninguém vai abalar a minha fé. Aleluia. Está doente, está doendo, né? Está com dificuldade. Mas a tua fé, ela produz a perseverança. Produz a cura que Deus ele quer fazer. Às vezes, tem doenças que estão há tanto tempo nos acompanhando. Mas o Senhor, né, em uma atitude de fé, pode curar. Né? Muitas vezes nós estamos carregando, irmãos, pesos, doenças, nas nossas vidas, porque nós viemos carregando por falta de fé. Porque muitas vezes nós, né, colocamos sobre ela todas as nossas expectativas. Tem pessoas, irmãos, que está doente hoje, você liga, olha, vai ter o culto tal dia, e a pessoa diz assim: não, pastor, é porque eu estou com dor de cabeça hoje, não, pastor, porque eu estou sentindo uma dor aqui hoje, eu acredito que eu não vou conseguir ir lá. Não, irmão, mas ainda falta 3 dias, vai ser daqui a 3 dias. Pastor, eu vou, porque eu creio que daqui para lá eu vou estar melhor. Eu creio que Deus vai me curar, eu vou chegar no culto em nome de Jesus. Nós não vivemos por vista, irmãos, andamos por fé. Precisamos entender a palavra do Senhor. Precisamos entender o que é que Ele está falando para nós nesta noite, porque a prova da sua fé, da minha fé, vai produzir paciência, vai produzir perseverança. Lá em Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 16. E o 17 vai dizer: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais inteiramente fortalecidos, com poder pelo seu Espírito. Versículo 17. E que Cristo habite, aonde? Pelo quê? Pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, que Cristo habite em nós, irmãos, pela fé que nós temos nele, não a fé fingida, que a nossa igreja ela seja um exemplo de fé. Assim, quando Paulo enviou a Timóteo, as igrejas foram fortalecidas pela fé, para que aumente em número, para que cresça nos caminhos do Senhor. Aleluia. Para que Cristo esteja arraigados em nós, firmados. Aleluia. E eu vou terminar com 1 Coríntios, capítulo 16. Se você quiser ficar de pé. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. O apóstolo Paulo diz: vigiai e permanecei firmes aonde? Na fé. Portai-vos corajosamente e sede fortes. Forte, irmãos. Saiba que uma das coisas que o diabo ele mais tenta abalar é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja ela vive por fé. A nossa igreja, irmãos, ela deve andar por fé. A minha e a sua vida deve viver na prática da fé. Que Deus fortaleça a minha e a sua fé nesta noite. Que Deus ele aumente esta igreja em número para a glória do nome dEle. De pessoas fortalecidas na fé. Através do meu, do seu testemunho. Através da minha e da sua vida. Né? Eu não sei o que Deus vai fazer aqui neste lugar. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Eu não sei, mas eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer aqui. Eu não sei se eu estarei aqui, eu não sei se eu vou estar aqui até, mas eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer aqui. E assim eu creio. E que o nome dEle seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço pela sua presença aqui nesta noite, por você que nos assistiu. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer o Senhor por esta noite, por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Né? E amanhã não, sábado, né, bazar. A partir de que horas, Paula?
7 horas da manhã, né, estaremos ali com o bazar. Você que puder vir, tiver condições de vir, chegue em nome de Jesus para nos ajudar, né? É um bazar em prol da nossa confraternização, né? Então será bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Domingo pela manhã, escola dominical, e à noite, culto de louvor e adoração. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que nós possamos ser uma igreja afirmadas na fé, Senhor. Mesmo que se levante, Senhor, pessoas, o diabo querendo nos atrapalhar, querendo minar a nossa fé, querendo nos desestimular, querendo nos fazer parar, Senhor. Mas é o Senhor, Pai, que está firmado, é no Senhor que está firmada a nossa fé. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor da nossa família, Tu és o Senhor desta igreja. Ó Deus, de cada família aqui, Senhor, representada, que talvez esteja até passando por momentos difíceis. Ó Deus, mas nós cremos que pela fé, Deus, assim como ali em Hebreus 11, vários homens e mulheres, heróis da fé, né, aleluia, foram ali fortalecidos, foram transformados, venceram o fogo, venceram os leões, venceram as espadas, Senhor, aleluia, a tua igreja avançou, e o teu nome foi glorificado, Senhor, porque o Senhor se alegra quando nós temos fé, quando nós somos adubados na tua palavra, Senhor, e permanecemos na doutrina, na verdade, naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, que a cada dia essa igreja seja uma igreja bíblica, Senhor, que a cada dia, Senhor, o Senhor, quando vir aqui nesta terra, o Senhor verdadeiramente encontre fé em nossos corações, como o Senhor falou. Será que quando eu chegar na terra eu vou encontrar fé nos corações? Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé. Ah, Senhor, mas muitos estão dizendo, Senhor, se eu pedir para aumentar a nossa fé, vai vir muitas lutas, muita tribulação. Não, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós somos aperfeiçoados nos trabalhos, nas lutas, nas dificuldades mesmo. Aleluia, porque nós queremos estar firmes. Aleluia, o que adianta nós, né, não termos tribulações, mas na primeira dificuldade cair na fé. Sermos frustrados, mas nós queremos estar firmes, assim como Timóteo, assim como Paulo, assim como Silas, que no meio das tribulações, assim como Paulo falou, aprendi a estar contente em todo o tempo. Sei padecer dificuldade, lutas, mas também sei estar em abundância. E o Senhor é especialista nisso, Senhor. Saber nos colocar na abundância e também no deserto para aprendermos. Louvado e engrandecido é o teu nome. Continua abençoando esta igreja, Senhor. Continua nos direcionando para a honra e glória do teu nome. Leva-nos em paz para casa. Toma a frente, Senhor, do nosso bazar no sábado. Faz a tua vontade em nosso meio. Obrigado por tudo. São essas coisas que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe toda a igreja. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém.